No dia 13 de agosto de 1981, Vincenzo Maniscalco, de 23 anos, passeava pelo mercado de verão e parque de diversões Hamburg Dome, procurando algo para passar o tempo até que sua esposa terminasse o trabalho. Um brinquedo do parque em especial chamou sua atenção, o Skylab. Os operadores do brinquedo estavam se dirigindo à multidão, gritando que estavam prestes a iniciar a última volta da noite. Sem pensar duas vezes, Vincenzo comprou um ingresso. Ele fez isso esperando apenas que seria uma forma de passar alguns minutos enquanto aguardava. Mas esse passeio acabaria mudando a vida dele e a vida de dezenas de outras pessoas no Hamburg Dome naquela noite, para sempre. Já no século XIV, um festival de inverno era realizado na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Anualmente, dezenas de comerciantes montavam barracas e atrações na Catedral de Santa Maria. O prédio oferecia abrigo e permitia que continuassem negociando nos rigorosos invernos. Quando a catedral foi finalmente demolida, no início dos anos 1800, as feiras já eram tão populares que simplesmente precisavam continuar. Por vários anos, os comerciantes experimentaram diferentes locais ao redor de Hamburgo, antes de se estabelecerem em um local permanente, o grande espaço aberto da praça pública Heiligengefelds. Apesar desse novo local, a feira manteve o nome que sempre teve, um nome que fazia referência à catedral que já não existia mais, Hamburg Dome, que significa Catedral de Hamburgo. Turistas que possam visitar, esperando ver um grande edifício antigo de pedra, podem ficar confusos ao encontrar, em vez disso, apenas um mercado movimentado em uma praça pública, cercada por vários prédios municipais. A estrutura mais similar a uma catedral é uma antiga torre antiaérea instalada na Segunda Guerra Mundial. 3 vezes por ano, no entanto, Heiligengefelds ganha vida com um dos maiores mercados sazonais do norte da Alemanha. Em cada evento, haverá comerciantes, vendedores de comida, bares, pista de patinação no gelo, jogos e música ao vivo. Nos anos 1980, um parque itinerante já era parte regular desse mercado tradicional. A feira incluía vários brinquedos, desde simples carrosséis para a família até montanhas russas mais radicais e torres de queda. Os brinquedos estavam juntos em uma área do mercado, mas tinham operadores diferentes. Um desses operadores era Norbert Witt. Aos 26 anos, ele foi criado em uma família de artistas e passou a vida em meio a parques de diversões itinerantes. Mesmo jovem, ele já tinha desenvolvido uma reputação como um showman entusiasmado e ambicioso. Ele e outros funcionários supervisionavam um dos brinquedos mais emocionantes da noite, o Catapult. Uma montanha-russa curta, com loopings e aceleração rápida, que lançava os visitantes de 0 a 128 km por hora, ou 80 milhas por hora em apenas 4 segundos. No entanto, durante o dia, houve alguns problemas técnicos com essa atração principal. A caixa de engrenagens estava com defeito. Norbert esperou o parque fechar e então buscou um guindaste telescópico montado em caminhão. Ele posicionou o veículo atrás do catapult, estendeu o braço e, com a ajuda de seus funcionários, retirou a caixa de engrenagens do lugar e a depositou no chão para manutenção. Em seguida, ele deixou o guindaste. Ele precisaria usá-lo de novo para devolver a caixa de engrenagens ao brinquedo e não viu motivo para retrair o braço. Ela ficou totalmente estendida, apontando para cima a uma altura de quase 3 andares. Enquanto isso, ao lado do catapult, os funcionários do Skylab se preparavam para a última rodada da noite. O Skylab era um tipo de brinquedo mais conhecido como Enterprise. É formado por várias gaiolas penduradas ao redor de uma roda. Quando o brinquedo começa, a roda gira e acelera até que as gôndolas fiquem quase horizontais ao chão. Um braço hidráulico então levanta a roda até que as gôndolas estejam voando em um caminho circular quase vertical. Esses brinquedos geralmente possuem poucos dispositivos de contenção, já que as gôndolas são fechadas.
É impossível cair durante o funcionamento normal, e de qualquer forma, as forças que atuam sobre os passageiros geralmente os mantêm pressionados com segurança em seus assentos. Perto da meia-noite, os atendentes do Skylab acomodaram os convidados nas gôndolas e trancaram as portas. A maioria das gôndolas continha um convidado cada, mas em alguns casos, casais ou pais com filhos escolheram andar juntos. Com o brinquedo cheio, a equipe iniciou o ciclo. O início do passeio foi tranquilo. As gôndolas ganharam velocidade e o braço hidráulico começou a subir. Ninguém ainda havia percebido que a cabeça do guindaste telescópico de Norbert estava perigosamente perto do trajeto do Skylab. À medida que o ângulo do braço hidráulico aumentava, as gôndolas voavam cada vez mais perto do guindaste abandonado. O impacto, quando aconteceu, fez todo o brinquedo tremer e chacoalhar. De repente, os gritos de empolgação viraram gritos de dor e terror. Uma após a outra, as gôndolas se chocaram contra o braço do guindaste, que rasgou facilmente as partes inferiores das gôndolas. Em vários casos, esse impacto sozinho já foi suficiente para causar ferimentos horríveis nos visitantes dentro delas, mas também abriu várias gôndolas. Com o piso arrancado pelo guindaste, os visitantes foram lançados para fora do brinquedo, despencando até o concreto abaixo. O Skylab foi colocado em parada de emergência poucos instantes após a colisão, mas o dano já havia sido feito. O chão abaixo estava coberto com os restos retorcidos de várias gôndolas e os corpos dos visitantes que haviam caído delas. No total, 7 pessoas morreram como resultado do acidente e outras 16 ficaram feridas, algumas gravemente. A polícia foi ao parque e o fechou. Ficou claramente evidente que o guindaste móvel havia causado o acidente, e Norbert Witt, a última pessoa a operá-lo, foi preso, interrogado e, por fim, levado a julgamento. Entre as testemunhas que prestaram depoimento nesse julgamento estavam várias pessoas que sobreviveram ao desastre. Um deles foi Vincenzo Maniscalco, de 23 anos, que escapou com apenas ferimentos leves. Vincenzo não tinha originalmente a intenção de andar no Skylab. Ele foi ao Dome buscar sua esposa, que trabalhava em uma das barracas. Enquanto ela terminava o trabalho, ele passeou pelo parque de diversões e viu algumas barracas de mercado. A equipe do Skylab chamou sua atenção ao avisar que operariam o brinquedo pela última vez no dia. Por impulso, Vincenzo pagou 2,5 marcos por um ingresso e subiu a bordo. Quando ocorreu a colisão com o guindaste, a gôndola de Vincenzo foi quase completamente destruída, com a maior parte da parte inferior sendo arrancada pelo impacto. Vincenzo sobreviveu apoiando-se nas barras de cada lado e puxando as pernas em direção ao corpo. Ele afirmou que, se não tivesse feito isso, teria perdido as pernas no desastre. Toda a experiência foi aterrorizante e traumatizante, mas Vincenzo, mesmo assim, reviveu tudo quando serviu como testemunha durante o julgamento. No final das contas, o depoimento dele foi fundamental por causa de um pequeno e específico detalhe. A defesa de Norbert Witt foi culpar os operadores da Skylab. Ele alegou que a mulher responsável estava bêbada no momento do acidente. Foi ele, Norbert, quem correu até a cabine de operações da Skylab e apertou o botão de parada de emergência. Ele insistiu. Mas isso nunca deveria ter sido necessário, pois o acidente aconteceu depois da 1h da manhã e a Skylab não tinha permissão para operar após esse horário. Norbert disse que esse foi o único motivo de ter ido buscar o guindaste telescópico. A atração Skylab já deveria estar fechada naquela noite. O desastre foi, disse Norbert, devido a uma decisão tomada pelos atendentes do brinquedo Skylab de reabrir a atração para uma última volta depois do horário em que ela já deveria ter encerrado as operações completamente. Foi aí que entrou o depoimento de Vincenzo. Enquanto esperava o brinquedo começar, ele ficou preocupado em fazer sua esposa esperar quando ela saísse do trabalho, então olhou para o relógio e anotou a hora. Quando o brinquedo começou a se mover, eram 12h54.
6 minutos antes da 1 hora da manhã. O Skylab estava operando durante seu horário normal, programado e permitido. Norberto estava enganado ao pensar que o Skylab já havia encerrado as operações e seu erro custou a vida de 7 pessoas. Por causar o pior desastre em feira de diversões da Alemanha, Norberto pegou um ano de liberdade condicional. Como o acidente foi comprovadamente causado por sua própria negligência, as seguradoras de Norberto se recusaram a cobrir os custos e ele foi forçado a vender a maior parte de seus bens para pagar as indenizações civis das outras vítimas. Norberto, mais tarde, tentou reconstruir sua carreira como showman, comprando um antigo e querido parque temático situado em Berlim Oriental, logo após a queda do Muro de Berlim. Esse empreendimento não teve sucesso e, desesperado, ele recorreu ao tráfico de drogas. Ele foi preso e passou vários anos na prisão antes de ser libertado, sem dinheiro e com a reputação destruída. O homem, que já fora considerado o rei das feiras, acabou sobrevivendo construindo banquinhos de madeira para o mercado e ajudando sua esposa a administrar um circo de camundongos para crianças. As vítimas sobreviventes do desastre conseguiram se recuperar de seus ferimentos e seguiram em frente, vivendo vidas plenas. Vincenzo Maniscalco, cujo testemunho foi tão vital para entender o desastre, acabou se tornando guia turístico. Após anos e muitas noites sem dormir, ele enfim voltou a aproveitar os brinquedos de parque de diversões. O Hamburg Dome ocorre 3 vezes ao ano no centro de Hamburgo. É um evento popular, com centenas de milhares de participantes por ano, entre moradores e turistas. Em toda a sua longa história, nunca houve outro acidente tão grave ou devastador quanto aquele que tirou 7 vidas em uma noite de agosto de 1981.